E o presidente Alessandro Barcelos, após a vitória por 2-1 contra o Juventude, confirmou muitas situações e não só sobre o Rafael Santos Borré, que era uma informação que eu já trazia desde o Clássico Grenal, desde a vitória pro Clássico Grenal, que ele chegaria ainda nessa janela de transferências. Ele vai chegar nessa próxima terça-feira. Quero te trazer mais detalhes no vídeo de hoje. Quero te falar também sobre o que o Alessandro Barcelos disse sobre jogadores da base que estão subindo e também podem virar possibilidades para o técnico Eduardo Cudê, e também sobre mais buscas do Inter nessa janela de transferências, porque o presidente falou sobre a busca por um lateral. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje, eu quero começar conversando exatamente sobre essa vitória do Inter por 2-1, agora há pouco contra a equipe do Juventude. O Inter que jogou com o time reserva, numa diferença muito grande que a gente viu daquele time reserva do Inter no início do Campeonato Gaúcho, daquele time que empatou contra o São Luís, daquele time que perdeu pro Guarani de Bagé por 2-1. Por exemplo, a gente não vê mais Gabriel Barros, não vê mais Gustavo Campanharo, não vê mais Luiz Adriano, não vê mais Pedro Henrique, né? Jogadores que o próprio Cudê, lá naquela derrota contra o Guarani de Bagé, disse que tinham recebido a sua última oportunidade. A gente só não sabia de quais jogadores ele estava falando, e agora a gente soube de quais ele estava falando. O Inter que, além disso tudo, diminuiu muito a média de idade. O próprio presidente Alessandro Barcelos, na entrevista coletiva, falou sobre isso. Só para vocês terem uma ideia, o time do Inter que inicia o Campeonato Gaúcho, o time reserva do Inter, tinha uma média de idade de 28 anos. Hoje a média de idade do Inter era de 23 anos, né? Bruno Gomes, o Wesley, o próprio Luca, né? Jogador, o próprio Robert Renan também, além do Anthony. Então, jogadores que abaixaram muito a média de idade do Inter. Mas eu quero ir direto ao ponto sobre o que o Alessandro Barcelos falou de mais importante, assim, a antecipação da vida do Rafael Santos Borré, que era uma informação que, se vocês forem lembrar, lá no estádio Beira-Rio, após o jogo contra o Grêmio, se tu assistiu o vídeo, eu lá no Beira-Rio falei que o Borré tinha sido liberado já pelo Werder Bremen, e era questão de tempo que o Inter era convicto, que tinha certeza que o Borré chegaria ainda nesta janela de transferências, tá bom? Mas o que eu quero te trazer exatamente para falar sobre essa possibilidade é sobre os termos dessa negociação, tá? Segundo o presidente Alessandro Barcelos, dos 750 mil euros envolvidos que o Inter, que o Werder Bremen pedia para o Internacional para a liberação dele, boa parte desse valor foi abatido do próprio Borré, porque o Werder Bremen devia alguns valores para o Borré e o seu empresário. O presidente Alessandro Barcelos, né, falou sobre essa situação de ter sido muito importante o Borré, no caso, de realmente ter abrido mão de alguns valores para poder vir ao Internacional. Então o Inter não está pagando tanto para ter o jogador agora de maneira antecipada. Ele que já vai estar à disposição para o jogo do dia 13 contra a equipe do Nova Iguaçu pela segunda fase da Copa do Brasil, também Sul-Americana e também Campeonato Brasileiro. Ele que chega terça-feira às 2 horas da tarde no aeroporto Salgado Filho. Recomendo tu ir lá no aeroporto fazer, né, o Aero Borré, porque vai ser uma festa muito legal que a torcida vai fazer para receber o Rafael Santos Borré, né, às 2 horas da tarde da terça-feira, tá bom? Outra coisa também que o presidente Alessandro Barcelos confirmou foi sobre alguns meninos das categorias de base que estão treinando no profissional e a qualquer momento podem aparecer na lista de relacionados do técnico Eduardo Cudê. E aí ele citou alguns jogadores. O caso, por exemplo, do Gabriel Carvalho, que é um baita de um jogador. Se tu assistiu o Grenal Sub-17 no dia de ontem, né, na vitória pro Inter por 2-0, tu vai ver que o Gabriel Carvalho foi muito diferente naquele jogo, foi um baita de um jogador, só tem 16 anos ainda. Além disso, o presidente Alessandro Barcelos citou outros jogadores, como o Iago Noal, que é um jogador que eu gosto bastante, citou o Alex, citou o Luiz Otávio. Todos esses jogadores integram a equipe Sub-17. E citou, por exemplo, o caso do Ricardo Matias, que é o atacante da seleção brasileira Sub-17, que agora, né, tá já no time Sub-20 do Inter, mas também tá treinando profissional. Citou o caso do Pedro Henrique, que é um menino de 19 anos que jogou a Copinha, também muito bom jogador. Então ele falou de alguns jogadores do Internacional que podem integrar a qualquer momento a equipe profissional. O presidente Alessandro Barcelos foi muito categórico nisso. Ele disse, olha, eles estão treinando profissional e a qualquer momento, por exemplo, no fim de semana, eles podem aparecer na lista de relacionados e eles já fazem parte desse elenco do técnico Eduardo Cudê. Além disso, o presidente Alessandro Barcelos falou sobre mais duas buscas, né? Porque, mesmo com a antecipação do Borré, o Inter quer mais 3 contratações. Um goleiro, um lateral esquerdo, não sei se vai dar tempo para vir no lateral esquerdo, e também mais um jogador para frente, né? Principalmente para repor a saída do Luiz Adriano.
quais que são as possibilidades nesse momento? Lateral, todo mundo já sabe os nomes que o Inter mais ou menos tem interesse. Bernardo do Bochum, Douglas Santos do Zenit, Ismaili do Shakhtar Donetsk, Alexandro da Juventus, são um dos nomes que o Inter mapeou nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Mas o presidente Alessandro Barcelos também foi muito categórico nessa situação. Ele disse, olha, a gente não vai trazer um lateral esquerdo que, por exemplo, seja pior do que dos que a gente tem aqui. E aí citou o caso do René, citou o caso do Tolar, citou o caso do Robert Chenan. E aí ele fala no caso do Robert Chenan, que hoje fez a lateral esquerda, que no Zenit já jogou como lateral esquerdo, que na seleção brasileira olímpica foi convocado como lateral esquerdo, né? E dá a entender realmente que o Robert Chenan, em muitos momentos, acho que vai fazer essa lateral esquerda, daqui a pouco até como possível titular no lugar do René. Mas o Inter tá assim nessa busca por um lateral, mas o presidente foi muito categórico. Olha, a gente não vai trazer um lateral só para contratar. A gente, por exemplo, não vai trazer o Gabriel lá do Asa de Arapiraca, né, para ser um jogador para compor elenco, né, para ser um jogador que ainda a gente tem uma dúvida que se o René vai ser titular. A gente, se for trazer um lateral, e é o que a gente está tentando fazer, vai trazer um cara para subir a nossa régua de concorrência, que segundo o Alessandro Barcelos já é bem alta, né, e obviamente eu não ia falar que era baixa, mas enfim, o Inter tá atrás de um lateral esquerdo, mas o presidente disse de todas as dificuldades que o Inter tem de achar um lateral esquerdo hoje brasileiro e viável hoje no mercado, por exemplo, que seja melhor que o René. Outra situação também importante, busca por um goleiro. Hoje o Antony fez uma belíssima partida, sempre que foi exigido. Hoje, na minha opinião, foi a melhor partida do Antony com a camiseta do Internacional neste jogo contra o Juventude, né? Foi muito bem em todos os momentos, fez belíssimas defesas, diga-se de passagem, mas obviamente não se descarta a possibilidade do Inter trazer um goleiro, muito por causa da questão numérica do Inter, né? Porque, vamos lá, o Rocher a gente não sabe quando é que vai voltar, o Ivan volta só em setembro. Hoje o reserva do Antony é o Diego. Vamos imaginar, vou até bater na madeira, mas Antony se machuca, o Antony é expulso, é suspenso. Quem que é o nosso goleiro do banco de reservas? É o Diego, que é um jogador ainda muito novo, de 18, 19 anos, não tem nenhuma partida no profissional, né? Não jogou nesse Campeonato Gaúcho, então não faria um sentido pro Inter, por exemplo, ter esse jogador, tá bom? Então o Inter tá atrás de um goleiro, tentou o Jandrei no São Paulo, não deu certo, mas o Inter busca um goleiro no mercado também, tá? E aí, como que nem eu te falei, nesses últimos dias de janela de transferência, tá falando aí que o Inter tem 5 dias pro fechamento da janela de transferências, tá atrás de um goleiro, de um lateral esquerdo e mais um jogador ali do meio pra frente, tá bom? Então, essas são as buscas do Inter, além da própria chegada do Borré, que já tá confirmada, né, que chega às 2 horas da tarde dessa próxima terça-feira, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aqui nos comentários também do que tu achou dessa vinda antecipada do Borré, do que tu achou do jogo do Inter, 8ª vitória consecutiva do Inter, recorde de pontos no Campeonato Gaúcho, o Inter que fez 28 pontos nessa temporada no Campeonato Gaúcho dentro da fase eliminatória, e ao recorde do Inter desde a mudança do regulamento. O Inter nunca tinha feito 28 pontos, né? Foram 9 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Uma bela campanha no Internacional nesse início de Campeonato Gaúcho, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!